paz do Senhor para todos. Meu nome é Jacuê e hoje é um privilégio para mim fazer parte dos 23 anos de pastorado do pastor Roberto Pereira. Estamos aqui para ouvir um pouco da trajetória do nosso querido pastor, que com zelo, coragem tem conduzido essa igreja, e hoje é um dia muito especial. Celebramos 23 anos de dedicação, amor e fidelidade a um chamado de Deus. Pastor Roberto, quando e como o senhor teve a certeza do seu chamado pastoral? Primeiramente, Pai do Senhor, foi boa a sua pergunta, irmão Jacuê, porque na verdade isso é importante a gente ter a certeza do chamado. Antigamente se ungia aquela coisa toda, e hoje a chamada você começa a exercitar e você vai vendo automaticamente a chamada. Mas com isso, eu creio que logo no início da minha fé, uma mensagem profética de uma irmã, veio em minha direção e disse que Deus estaria me separando para o pastorado. Mas até aquele momento a gente fica meio que confuso, né? Mas com o tempo a gente vai tendo revelações, a gente vai percebendo que Deus, na verdade, vai nos chamando para esse propósito, né? E até que chegou o momento, né? Chegou o momento de estarmos na frente da obra de Deus, mas mesmo assim ainda bate aquela dúvida, aquela incerteza, até que a gente vai vendo o agir de Deus, o mover de Deus, e a gente vai se sentindo mais seguro e vai percebendo que realmente Deus está no negócio. E isso é muito importante até para as pessoas que desejam, porque hoje a pessoa teve a facilidade de pregar, carismático, então ele às vezes acha que já tem uma chamada pastoral. Então isso é bom rever se teve uma mensagem profética da parte de Deus, se houve revelações, né? Então a gente tem que ter essa coisa para realmente estar certo da chamada de Deus nas nossas vidas. Então, com isso, leva-me a fazer uma segunda pergunta. Então não é todo mundo que quer ser pastor, que pretende ser pastor, que tem um chamado. Tem que ter um chamado específico para ser pastor. Não é porque a pessoa prega bem, ou talvez até louve bem, que talvez tenha um chamado. Mas esse chamado tem que ser algo divino, tem que ser algo sobrenatural? Isso, tem que ser sobrenatural. Porque hoje, infelizmente, está tendo muita facilidade. Às vezes até questão familiar. Hoje, como as pessoas criticam bastante, que é uma questão familiar, vai passando de pai para filho. Então a gente tem que perceber, porque se você não tiver uma chamada, vai chegar um tempo que você vai cansar, né? Você não vai ter a alegria, porque isso é importante, você ter alegria para fazer a obra de Deus. Então isso é bom ver se realmente teve revelações, teve sonhos, entendeu? Tem que ter aquele queimor no coração para ter a certeza da chamada de Deus para uma vida pastoral. Pastor, eu quero fazer mais uma pergunta, nesse mesmo sentido de que o que o senhor sentiu no coração quando foi convidado para pastorear o Santuário Canaã? O senhor já está aqui há 23 anos e não é todo mundo que fica numa mesma igreja há 23 anos. O que você sentiu no coração? O senhor tinha em mente que ia durar tanto tempo assim pastoreando o Santuário Canaã? No início é difícil, até porque você não está cuidando de um patrimônio seu, de um bem seu. Se trata da obra de Deus e realmente no início é tudo muito difícil, porque você não sabe qual vai ser a reação do povo, né? Principalmente quando chega no momento de culto, o que é que você vai passar para o povo. Então não é que hoje se tornou fácil,
mas que tudo no início tem essa questão, às vezes você quer agradar todo mundo, e como diz o velho ditado, às vezes dá muitas cabeçadas, né? Até que você vai se aprimorando, vai se aperfeiçoando, mas dizer que até hoje é fácil não é, porque até hoje eu não me acostumei ainda com essa questão, né? Porque não é algo que você... são palavras suas. Então o povo de Deus tem que ser passado algo da parte de Deus para o povo. Então assim, eu vejo que todo momento é difícil, né? Todo momento é difícil. Pastor, como foi o início do seu ministério aqui? Como eu falei, no início é muito difícil, até porque eu sou de Goianinha, né? Sou aqui da cidade, e às vezes no início tem muito essa questão de uma tipo rejeição por ser da cidade. As pessoas veem você crescer na cidade e sabe, menino, você sabe como é, menino faz desordem, faz alguma coisa, e às vezes as pessoas terminam mantendo aquela imagem sua, daquele menino que corria na rua, né? Daquele menino que jogava algo na rua. Então, quando vai chegar um momento de dizer assim, fulano agora é pastor, e a pessoa às vezes diz assim, mas fulano que a gente sabe quem é a família, né? Primeiramente assim, as pessoas não estudou para ser, porque as pessoas têm muito, não estudou para ser pastor. Então no início é tudo muito mais difícil, né? Porque você tem que primeiro colocar os pés no chão, entendeu? Outra coisa, a igreja tem que olhar para você, já ter uma certa confiança, porque no início tudo é muito desconfiança. O pastor desconfia do povo, o povo desconfia do pastor, porque está tudo muito novo. Então sempre no início é tudo muito difícil. Pastor, e no início do seu pastorado, quais foram os maiores desafios que o senhor enfrentou? Tiveram vários desafios, mas eu vejo como o maior desafio logo no início, né? Porque quando eu assumi a igreja, eu acho que a gente tinha mais ou menos 30 irmãos, não dava nem para manter nem quase o aluguel. E automaticamente veio aquele desejo no meu coração de ter que largar o emprego para me dedicar à obra de Deus, porque eu percebi que eu nem estava crescendo num lado nem crescendo no outro. Então eu resolvi abrir mão do trabalho diante de uma renda tão pequena, mas no início a preocupação vinha como me manter, como me sustentar. E eu agradeço a Deus que diante daquela decisão, Deus não deixou faltar nada na nossa mesa. E isso foi um dos desafios. E o outro foi a construção desse templo, né? Que a gente ainda com 30 irmãos, mais ou menos, resolvemos construir esse templo, e algumas pessoas até me chamaram de louco, né? E o desafio foi que nós levantamos, cobrimos, colocamos o contrapiso em 27 dias e esperamos mais 3 dias, completou os 30, a gente realizou o primeiro culto aqui no templo, e dali para frente Deus foi só suprindo, aí foi crescendo, Deus foi abençoando. Não está concluído ainda, né? Tem muita coisinha que a gente não pretende fazer, mas para a glória de Deus já está melhor, né? Para a glória de Deus. Pastor, vou fazer mais uma pergunta. O senhor falou a respeito das dificuldades que enfrentou no início. Eu quero fazer uma pergunta em cima disso aí. O que mais motiva o senhor a continuar servindo, mesmo diante das dificuldades? Olha, Jacuê, o motivo, assim, não tem nem como a gente fugir, né? Porque se fugir, o negócio complica. Então, a motivação, porque as pessoas acham e acreditam que a motivação maior na vida, eu falo por mim, na vida do pastor é a questão financeira, que às vezes está movimentando muito dinheiro, só que na verdade isso não é verdade. Então o que motiva é
às vezes a pessoa pode até não entender, mas é exatamente a alegria de Deus no nosso coração, entendeu? A gente vê o agir de Deus no dia a dia. Então, assim, o pastor, quando ele é chamado, ele não pode nem olhar a de motivação, ele tem que sempre olhar a motivação, porque não tem como voltar atrás, não tem como fugir, porque se voltar atrás, se fugir, aí a gente vê logo o cenário do profeta Jonas e não é legal. Então é melhor a gente ser motivado, mesmo diante das dificuldades, mas o bom é que quando a gente está na casa do Senhor, principalmente celebrando, realizando os cultos, aí a gente vê o agir de Deus. Então isso motiva. O que mais motiva é você ver o agir de Deus na hora do culto, o mover de Deus, né? A igreja fica ali como uma criança se alimentando, então isso motiva a gente. Pastor Roberto, algum momento o senhor já pensou em desistir? E se caso pensou, o que fez o senhor continuar? Pensar assim em desistir, não. Assim, vem algumas coisas que às vezes é normal na vida do homem, né? Por mais que seja a obra de Deus, tem momento que às vezes você pensa, será que Deus está nesse negócio realmente? Será que isso não foi coisa da minha cabeça? Até porque a gente viu na Bíblia homens que fizeram coisas extraordinárias, mas daqui a pouco desmotivaram, quiseram fugir, se esconderam, né? Então, assim, se a gente disser que de vez em quando não vem alguma coisinha na nossa mente, nós estamos mentindo. Mas, assim, pensar em parar, jogar tudo por alto, assim, não. Mas tem dificuldade, tem. Isso se passa na cabeça de qualquer pessoa em qualquer área, né? De bater uma dúvida, mas é como, voltando um pouquinho, mas quando existe uma chamada, aí Deus, ele trabalha nessa parte para tirar essa dúvida, tirar essa incerteza, aí você já é motivado a seguir novamente realizando a obra de Deus.